Gente, eu trouxe um tema hoje que é a família. Eu queria convidar a todos para a gente pensar um pouco na família, porque muitas das preleções que a gente assiste aqui em outros centros espíritas evocam muito a gente a pensar em nós mesmos, na nossa evolução. Reforma íntima, quantas vezes já não ouvimos, né? Mas hoje eu queria convidar a gente a refletir um pouquinho sobre a família. E por quê? Como que está a família hoje? Em 2010, os casamentos em média duravam 16 anos. Em 2022, depois da pandemia, menos de 14 anos. E aqueles que vivem uma vida conjugal aqui há 30, 40, 50 anos, talvez a gente conte aqui agora na palma das mãos, talvez. Hoje em dia um relacionamento de 20 anos, eu não estou falando de casamento só formal, eu estou falando de uma vida conjugal, é muito difícil. Acho que vocês sabem disso, né? Acho que no convívio de vocês são raros os exemplos de 20, 25 anos, bodas de prata. Quase não se tem mais hoje em dia. Bodas de ouro. Meus pais viveram 63 anos juntos. Eu não conheço, fora a geração dos meus pais, alguém que tenha vivido tanto tempo juntos. Né? No meu círculo de amizade, no meu círculo familiar, o pessoal da minha idade, ou mais ou menos da minha idade, não tem. Então é isso que eu queria hoje chamar para a gente refletir aqui. Como é que está indo a nossa família? Por que está cada vez mais efêmeras essas relações? Por que dura tão pouco? Vocês já ouviram falar de obsolescência programada? Um palavrão, né? Mas ficar obsoleto é ficar velho, sem uso, né? Hoje é uma estratégia que quem produz, principalmente eletrônicos, o nosso celular é um grande exemplo. Ele já é feito, programado para durar pouco tempo. 2, 3, 4 anos, 5 no máximo. Por quê? Ele vai forçar o fabricante que você compre outro e outro. Então, ele já programa para que aquilo não dure. E hoje em dia, os jovens, ou quem está querendo entrar no relacionamento, está com o mesmo conceito. Ele já entra no relacionamento pensando, olha, se não der certo, não tem problema, eu já me separo, eu já vou para outro canto. Ele já programa aquela relação, seja um namoro, um casamento, etc., para já acabar. Muitos fazem isso. Eles já estão ali no relacionamento, já pensando, às vezes, no próximo. E quem ainda nem assumiu um compromisso, seja ele formal ou não, no cartório ou não, está ali na fase de namoros, né? Está na fase aí das redes sociais ou esses aplicativos, né, de encontros ou de conhecer outras pessoas. Está ali, é uma pessoa para esse final de semana, uma outra para o outro final de semana, quiçá sexta, sábado, domingo, pessoas diferentes, né? E aí a gente vai banalizando a família. E a família, ela é a unidade da sociedade. Se a gente for olhar lá atrás, quando a gente ainda era homens da caverna, foi a família que nos salvou. Foi o núcleo familiar. Porque se não houvesse um núcleo familiar, quem que ia cuidar da prole enquanto o outro ia buscar alimentos? Se a gente não tivesse essa unidade, a gente não estaria aqui agora. Foi essa unidade que nos salvou. Tudo bem, a gente está evoluindo, a gente tem que aceitar novas configurações de família, outras formas da gente estar convivendo em comunhão, mas essa unidade a gente tem que preservar. Por quê? Porque somos conservadores, não podemos observar as coisas de outra forma? Não. Aliás, isso que tem de bela a nossa doutrina. Kardec disse o seguinte: a nossa doutrina é perfeita. Por quê?
porque ela tem que evoluir. Quando algum conceito novo que não está dentro da doutrina aparecer e a gente julgar que ele está correto, a doutrina tem que absorver. Nossa doutrina ela é dinâmica, não é estática. Por isso que nós já estamos aí com tanto tempo de doutrina e ela está cada vez mais sendo difundida e quem a estuda cada vez mais se apaixona por ela, porque ela é dinâmica e a gente tem que aceitar opiniões diversas, porque às vezes são essas opiniões diversas que nos fazem evoluir, e é isso que acontece na família. A gente tem que tolerar o outro que pensa diferente, que age diferente, porque a família é um grande educandário, é uma escola. É ali que eu testo a minha resiliência, a minha paciência, a minha tolerância e o amor, que é o respeito. A família é a grande arena onde eu vou estar lutando contra os meus próprios defeitos. Porque quando eu não estou respeitando o outro, eu não estou cumprindo com a minha obrigação de evolução. E quer um ambiente de prova mais consistente, mais apertado, mais difícil que a família? Eu briguei com a minha esposa, com o meu esposo, etc., com o meu cônjuge, só que eu estou embaixo do mesmo teto. Ah não, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do vizinho, eu vou para a casa do meu amigo, as tuas coisas estão tudo lá, mas você vai ter que voltar. É assim. Olha só que presente que nos deu essa unidade familiar, independentemente de como ela se constitua, tá? Não precisa ser de forma alguma nos moldes convencionais, ditos convencionais, né? Mas o que é uma unidade familiar? Onde se tem uma relação de amor, ponto. Ponto. Independentemente do sexo, independentemente do credo que as pessoas seguem, independentemente de tudo, né? Se há o amor, uma unidade de amor, ali eu tenho uma família. É dessa família que eu estou falando. É dessa família. Porque é ela que sustenta a nossa sociedade. É ela que sustenta a nossa evolução. E vocês sabem que tem essa questão de casamento. Eu estava conversando outro dia com um rapaz de uma empresa que eles vendem peças para fogão. A venda de fogões, é um grande indicador de como os casamentos estão indo. Por quê? Vamos se casar, compra o fogão. Separação, um fica com o fogão, o outro vai ter que comprar outro fogão. Aí esse outro vai casar lá na frente. E às vezes o outro, o cônjuge, não quer aquele fogão e compra. Resumindo, isso é dado real. Nunca se vendeu tantos fogões e outros eletrodomésticos que tem a ver com o casamento. Por quê? Está se casando muito, sim. Mas está se separando muito. E por que está casando muito? Porque eu não estou pensando muito para casar. Eu não estou tendo aquele tempo para conhecer direito a outra pessoa. Por quê? Eu estou na tal da obsolescência programada. Não tem problema se não der certo. Não tem problema nenhum. Eu separo, eu tenho outro, e assim vai, né? Isso a gente tem que repensar. É o convite que eu faço para a gente repensar. Aí eu trouxe um paralelo aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar de constelação familiar, né? Mas eu vou trazer um paralelo dela, porque a constelação familiar hoje em dia está cada vez mais presente na sociedade, né? Não sei se vocês sabem, ela é reconhecida pelo SUS como uma terapia que é utilizada em grande escala. É uma terapia que é feita nos presídios, tá? Ela faz parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, tal como a cromoterapia, tal como o reiki, tal como várias outras modalidades de terapia. Mas a gente não está aqui para falar dessas terapias, né? Porque a gente tem a nossa terapia, que a nossa doutrina nos traz. Mas a gente tem que estar prestando atenção e aprendendo, sempre. Eu acho que o Espiritismo, a doutrina, nos convida a estar estudando sempre. E estar olhando o que está acontecendo fora, né? Porque às vezes, eu já ouvi dizer isso daí, não sei se vocês já ouviram falar,
O grande problema do Espiritismo não é a doutrina, que ela é perfeita. E é perfeita porque ela muda de acordo com a necessidade, né? O problema são os espíritas. Por quê? Porque nós somos também espíritos em evolução. Não é porque a gente entrou dentro de um centro espírita que nós sejamos melhores do que os nossos irmãos que estão entrando em outros templos religiosos. Não tem diferença nenhuma. E às vezes a gente se pega criticando o outro, porque ele tem uma outra religião, etc., né? Tem uma religião que já está muito mais tempo aí do que nós estabelecida, e nós sempre criticamos, né? E nós nos esquecemos que nós temos de doutrina espírita, depois da codificação de Kardec, 130, 140 anos, depois que foi lançado o Livro dos Espíritos, em 130, 140 anos, 150 anos, nós que estamos aqui, no máximo tivemos mais uma encarnação nesse período. Essa atual e talvez mais uma, talvez. E as demais, as anteriores, nós éramos o quê? A gente era católico, a gente era outras religiões mais antigas, Vedantas, nós éramos essas coisas, ou éramos ateus, o nosso espírito. Então a crítica dentro da nossa doutrina não cabe. Cabe reflexão, muita, mas não cabe a crítica. Porque se eu estou criticando, eu não estou colocando em prática aquilo que a doutrina nos traz, que nada mais é que o ensinamento de Jesus: tolerância, paciência, né? Que a constelação familiar, ela tem algo interessante, né? Quem criou foi um senhor chamado Hellinger, Bert Hellinger. E ela traz 3 conceitos. Veja os conceitos que ela traz. Ela chama de ordens de amor. Tá? E nessas ordens de amor, o primeiro é pertencimento. Quando ele olha a família, ele fala: aquele que se sente pertencido àquilo, ele se sente bem. Aquele que não pertence ao núcleo familiar, ele não vai estar se sentindo bem e vai estar desenvolvendo algum problema emocional, psicológico. Aqui a gente vai ficar na esfera psicológica e emocional. Existe uma hierarquia. Sempre o mais velho, ele está na frente, a opinião dele. E o equilíbrio da troca. O que é o equilíbrio da troca que ele faz? É eu tolerar o próximo. Eu fazer uma troca de amor. Eu cedo determinada coisa que eu não consigo mudar no outro, e o outro vai ceder aquilo que eu não consigo mudar agora, pelo menos. Mas o mais interessante é o que ele põe um nome bastante complicado aqui: campo morfogenético. Traduzindo, é o campo, é a energia que liga uma coisa a outra. Por isso que chama constelação. O que é constelação? Quando eu olho no céu, o conjunto de estrelas, eu dou um nome: constelação de Órion. Por que constelação? Porque tem uma linha imaginária ligando essas estrelas. Que linha que liga nós? Dá para ver as nossas ligações? Mas elas existem. Elas existem, as nossas ligações. Essas são as ligações que nos fazem a família espiritual. Da onde vêm essas ligações? Vem com todo o tempo. Emmanuel, no livro O Consolador, ele traz o conceito de família universal. O que é essa família universal? Emmanuel nos fala que nós temos uma família espiritual, uma constelação espiritual, que é um núcleo ali de espíritos encarnados, minha esposa, meu filho, mais espíritos desencarnados, minha mãe que faleceu, que já desencarnou, meu pai, mas outros espíritos que nem tiveram alguma ligação familiar aqui nessa encarnação e nem em outros, mas são espíritos afins. Kardec traz o conceito de família espiritual, que são aqueles indivíduos, aqueles espíritos que têm afinidades morais comuns. E Emmanuel fala que essas famílias espirituais, conforme os indivíduos vão evoluindo, elas vão se juntando e vão formando grandes famílias, até que lá, quando nós estivermos evoluídos o suficiente, nós vamos ser uma única grande família universal. E esse conceito Jesus nos trouxe. Quando você vai lá em Mateus 12, versículos 46 a 50,
Vocês lembram que os discípulos avisaram Jesus: sua mãe e seus irmãos estão chegando. Lembra dessa passagem? O que Jesus falou? Quem é minha mãe e meus irmãos? Falou para os discípulos. E eles ficaram assustados. Como assim? Sua mãe e seus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que comungam com o meu Pai, que aceitam o meu Pai. Esses são os meus irmãos. Essa é a minha família. Aqueles que fizerem a vontade do nosso Pai é a nossa família. Ele trouxe esse conceito de família universal lá atrás. A gente demorou um pouquinho para entender, se é que nós entendemos. Não, tudo para minha família, tudo para minha família, às vezes tudo para mim, né? A gente, aquele ditado que a gente só conhece os familiares quando vai fazer o inventário, né? Tem um pouco a ver, né? Tem um pouco a ver sim, né? Então, quando que eu vou aceitar que aquele meu inimigo, aquele cidadão que torce para o outro time, que não pensa como eu, não está do meu lado? Hoje em dia só temos dois lados, né? É incrível, né? Ficamos binários, né? Vai do lado de cá ou lado de cá. Tem um lado de cima, tem um lado de baixo, tem um lado da frente, que é para onde a gente tem que ir. Mas enfim, a gente não aceita aquele. E como que eu vou entender que ele faz parte da minha família? Olha quanto ainda a gente tem que andar. Olha quanto chão a gente tem pela frente nessa evolução espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, as perguntas 205 até 207, Kardec coloca: quais são os verdadeiros laços? Qual é a verdadeira família? E os Espíritos responderam: são aqueles que moralmente têm afinidade e que perdura o desencarne. E muitos dos que estão na nossa família hoje estão encarnados como um vizinho, um conhecido, um colega de trabalho, e não necessariamente um irmão, uma irmã, um pai, um filho. Essa é a família espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai pai e mãe. Por que honrai pai e mãe? É aquilo que lá na constelação familiar ele fala de hierarquia. Honrar pai e mãe é manter o equilíbrio, a ordem natural da família. Mas eu vou honrar meu pai e minha mãe, ele pensa totalmente diferente, meu pai é antigo, meu pai não aceita nada. E será que o seu filho não pensaria assim também? Olha só que convite que a gente tem dentro da família para que nós possamos evoluir. E olha, tem uma vantagem enorme evoluir dentro da família, porque ali a gente erra, mas aquela linha do amor, aquela constelação, aquelas linhas que nós enxergamos, que é o amor, perdoa com mais facilidade. Então dentro de casa eu posso errar mais do que eu posso errar fora de casa. Olha a importância da família, que aquela união de amor, quando ele é verdadeiro, quando ele é puro, ele funciona como um abrigo. Se a sua família, o sentimento que você tem por ela não é de um abrigo, de acolhimento, revise. Se chegar em casa é um sacrifício, se chegar em casa é um momento que eu tenho que me refugiar no meu quarto, no meu celular, no banheiro, no quarto, revise. Se na hora do jantar ou do almoço, cada um senta num canto, isso quando sentam juntos, né? Às vezes um está comendo no quarto, outro na sala, outro na cozinha, mas enquanto estão ali, estamos unidos ou estamos ligados no celular? Conversamos de maneira amigável ou não? Podemos brigar, mas vamos brigar dentro da família, porque ali eu tenho a certeza de que tem amor. E quando isso não tem, não é uma família. Pode estar ali institucionalmente dentro da mesma casa, registrado no mesmo cartório, etc., mas não é a família.
a família é uma forma da gente curar também. Porque essa relação de amor, ela ajuda a curar aquilo que a gente traz para dentro. E a cura aqui não é a cura física, que pode até ser também, mas a nossa cura emocional. Se a gente colocar a nossa doutrina na frente, que não é a única, mas colocar a nossa doutrina, os ensinamentos que o Evangelho nos traz, que nada mais é que um guia de comportamento, e eu colocar isso dentro da minha família, eu vou ter uma força gigantesca para juntos enfrentarmos o mundo, enfrentarmos lá fora, trazermos para dentro de casa algo de bom para todo mundo e dividir. Quantos hoje não vivem dentro do mesmo teto, embaixo do mesmo teto, mas vidas diferentes, separadas? Quantos monólogos coletivos a gente tem? Um fala, o outro não escuta, e ele fala e o outro não escuta. Não é um diálogo, são dois monólogos que não acrescentam nada. Você entra e sai desses monólogos coletivos do mesmo jeito. Ou às vezes até pior, né? Porque ali pode dar algum problema, alguma briga, e você sai daquilo pior ainda. Então isso que eu queria trazer para a gente colocar em prática a nossa família, colocar em prática o amor, que é o que vai estar unindo, fortalecendo a família. Esse é o convite que eu queria fazer para vocês. Como toda preleção, como todo trabalho que a gente faz no Centro Espírita, ele é um trabalho que não acaba aqui. A gente leva a lição de casa, e a lição de casa de hoje é fazer uma análise de como estão as nossas famílias. Seja essas debaixo do mesmo teto, seja o nosso círculo familiar, ou os nossos amigos que consideramos irmãos, que às vezes são mais irmãos do que aqueles consanguíneos, né? Esse é o convite que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado, uma boa noite.